Mateus 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Amém? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece o texto. É o texto que precede a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Então, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, Jesus faz aqui esta profunda orientação a respeito da vida cristã. O tempo não permite, apesar do texto não ser tão longo, mas ele é tão profundo que o tempo não permite nós esmiuçarmos detalhadamente tudo o que o texto nos diz. Mas eu quero tomar ele por base para nós falarmos sobre cidadania celestial. Cidadão, todo mundo sabe o que é. Cidadão é um morador da cidade. Em termos mais jurídicos, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos de um Estado. Tem deveres no gozo dos direitos e também comprometido com os deveres de um Estado. Morador da cidade, em pleno exercício da sua cidadania, ele é o cidadão. E o cidadão celestial é aquele que tem o mesmo gozo e os mesmos direitos da sua cidadania celestial. Preste bem atenção. O assunto, se ele não for compreendido, ele fica meio mirabolante. Parece meio ficcioso, ficção. Esse negócio de cidadão do céu, parece que isso daí é meio para deixar o discurso bonito. Não é? Apesar de ser grandioso, apesar de ser fora quase da nossa compreensão, ele é genuíno, ele é bíblico, ele é ensinado por Cristo. E se nós não entendermos o que é cidadania, nós nunca vamos conseguir gozar dos direitos e nem nos comprometer com os nossos deveres. É interessante esse negócio de cidadania. Nós estamos ouvindo agora bastante sobre embaixadas. Uma embaixada é uma casa, é uma sede num determinado país, que apesar de estar lá no meio de uma outra cultura, ela cumpre as leis do país que enviou o embaixador. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, não importa onde ele esteja, ele está sujeito aos direitos e aos deveres de quem o enviou. Se nós somos embaixadores de Cristo, e se Cristo é do céu, logo nós temos direitos e deveres da nossa cidadania celestial. Se você não sabia disso e nunca exercitou isso, isso faz muita falta na vida. Isso impede muitas bênçãos. Porque Deus não fica ignorante quando nós nos dirigimos a Ele ignorantemente. Deus não diminui quando nós não o compreendemos. Deus é Deus. Ele nos orienta. E na sua orientação, nós temos que tomar posse do conhecimento para procedermos de acordo com os direitos e de acordo com os deveres estabelecidos por Deus. Para iniciar,
eu quero citar aqui alguns versículos para fundamentar o que eu estou dizendo, não é coisa da minha cabeça. Filipenses 3:20 diz assim: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ainda, Lucas 10:20, o próprio Jesus disse: alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão arrolados, escritos nos céus. Jesus viu alguém ficando muito feliz por coisas da terra. Não é que aquelas coisas não tinham o poder de gerar alegria, mas ele falou: olha, tem coisas maiores. Fiquem felizes de fato, porque vossos nomes estão arrolados nos céus. Ainda, em João 14:2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver e viver por toda a eternidade, sejais vós também. Ainda, João 10:27, ele disse: meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. E eu poderia citar aqui, listar muitos outros lugares em que a Bíblia diz que nós temos uma cidadania celestial. Se você não sabia, isso é bíblico, é genuíno. E quando você tem a cidadania, isso te dá direitos, nomes arrolados. Talvez você nunca se apercebeu dos privilégios de ser um cidadão. Qualquer cadastro que você for preencher por aí, se você não fosse um cidadão brasileiro, quando alguém perguntar seu nome, só de falar o nome, talvez a pessoa já ia falar: esse camarada não é daqui. Seu RG, quando você falar seu RG, você não pode. Por quê? Você não é daqui. Seu CPF, filiação, onde você nasceu, onde você está registrado. 5 perguntinhas básicas, elementares, seria o suficiente para barrar a pessoa e falar: não, você não pode fazer nada aqui. Você não é nacional. Você não é da terra. Você não tem direitos nessa pátria. Você não é um cidadão no pleno exercício dos gozos dos direitos de um Estado. Você tem gozos e direitos, mas em outro lugar. Aqui não. É o suficiente. No reino dos céus também é assim. Se você é cristão, esse nome cristão quer dizer seguidor de Cristo, relacionado com Cristo, aprendeu com Cristo, salvo por Cristo. Isso daí te dá direito de ser um cidadão celestial, porque Jesus veio para ser o reconciliador de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus. E foi depois dele reconciliar a humanidade com ele mesmo e com Deus, que ele disse que nós nos tornamos embaixadores de Cristo na terra. O nome cristão tem um significado muito profundo no céu. Tão profundo que às vezes não tem tanto valor assim no coração do próprio cristão. Mas se nós tivéssemos que preencher uma ficha de cidadão do céu, o nome cristão, RG, onde você foi registrado? Livro da vida. Quem disse? Jesus. Uau. Quem é você? Sou um cristão. Aí não importa mais se você é brasileiro, espanhol, português, asiático. Está em Cristo nova criatura, é a nova cidadania. Onde você está registrado? No livro da vida. CPF, cadastro de pessoas físicas. Vai ter pessoas, indivíduos morando no céu? Sim. Que número que é o seu? O número não dá para saber, porque a Bíblia fala que é um número incontável. Existe esse número? Existe, mas só na onisciência de Deus. Talvez tenha tantos dígitos que fica impronunciável. Porque o cadastro de pessoas que vão morar no céu, ele começou no número 1 a partir do primeiro homem que morreu salvo em Cristo, quando Deus fez a promessa lá no Éden. E ele existirá até o último que viver na terra. Não sei se nós conseguiríamos pronunciar este número, mas ele existe. Se perguntar qual é a sua filiação? De Deus, em Cristo Jesus. Porque o homem veio de Deus, o homem é um decreto de Deus, o homem é um ato de Deus, o homem é uma criação de Deus. De onde nós viemos? De Deus. Estamos na terra, mas viemos de Deus. Sem Deus nós não existiríamos. Isso me deixa seguro de que, além de ser cidadão brasileiro, eu sou um cidadão dos céus. Isso combina com todos os textos de quando Jesus iniciou seu ministério, de João Batista pregando: é chegado a vós o quê? O reino dos céus.
Quem é que vai entrar no reino dos céus? Homens, pessoas comuns. Serão arrolados, seus nomes vão para o livro da vida. A partir de agora eles são cristãos, estão em Cristo, nunca mais se separarão de Cristo. Viverão com Ele aqui, morrerão com Ele aqui e viverão com Ele eternamente lá. A ceia, se nós não entendermos cidadania celestial, ela fica incompreensível. Ou muito desvalorizada, porque os elementos naturais da ceia é pão e vinho. Aí fica parecendo uma reunião dos homens que eles comem pão e vinho. Seus elementos naturais. Mas e os espirituais? Espirituais aí já é do céu. Para o homem natural, ele nunca vai ver valor na cidadania celestial. Ele é estrangeiro nessa questão. Ele não entende. A Bíblia fala, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas só podem ser compreendidas espiritualmente. Agora, o homem espiritual, ele compreende as espirituais e compreende também as naturais, porque ele não deixa de ser homem. Mas ele sabe os elementos naturais, o seu valor, e ele conhece também os elementos espirituais, o que é comunhão, redenção, remissão, salvação, santificação, glorificação e a vida eterna com Deus. Entendendo o que é cidadania celestial, nós vamos ver que essa é uma reunião que só pode participar os cristãos. Agora, aqueles que estão debaixo das alianças, das promessas, aqueles que são cidadãos do reino do céu, esses têm deveres e direitos. Tendo isso em mente, agora vamos voltar ao texto que ele começa dizendo assim, guardai-vos de exercer, versículo 1, a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra forma, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. O que é exercer a justiça? A justiça, ela é reivindicada quando há o clamor das partes, ou seja, quando você acha que tem direito. E se você tem direito e esse direito ele não veio a você, agora você começa a clamar pela justiça. No reino dos céus, nós sabemos que nós temos direito. Nós temos direito de viver, nós temos direito de ser feliz, nós temos direito de ser abençoados, existe promessa de Deus sobre a nossa vida, mas às vezes você olha e vê que os direitos não estão acontecendo com você. E aí você precisa de alguém para te dizer por quê. Por que eu não recebi? Por que eu não ganhei? Por que aquele irmão foi abençoado e eu não? Por que ele recebeu um dom e eu não? Por que tem pessoa que é feliz e eu sou triste? Tem pessoa sorrindo e eu estou chorando? Eu quero uma sentença, eu quero uma absolvição, eu quero uma explicação, eu quero um socorro, eu quero uma restituição, eu quero uma valorização. Quando vocês forem exercer a vossa justiça, ou seja, aquilo que é justo, aquilo que você tem direito de pedir, é um pedido que você acha no mínimo justo. É justo sorrir, sonhar, vencer, viver, vender, comprar, ir e vir. De repente você está impedido de viver isso e pergunta para Deus, Deus, por que eu? Por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? O que se passa? O que está acontecendo? Dá para o Senhor arbitrar a minha causa? Por quê? Porque é um pedido que eu acho no mínimo justo. Não, quando eu estou exercendo a minha justiça, eu também reivindico o resultado de todos os meus sacrifícios. Ao exercer a minha justiça, é quando eu mostro para Deus aquilo que eu posso oferecer. Senhor, por que eu não recebi isso se eu pude oferecer isso? O meu sacrifício, o meu louvor, a minha adoração. Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu servo, eu sou humano, eu sou uma pessoa boa, eu respeito o meu próximo, eu respeito limites, eu oro, eu canto, eu jejuo, eu faço caridade. Ou seja, nos meus pedidos, nos meus sacrifícios, nas minhas orações, tudo isso que eu faço na terra, mas depende de deferimento do céu. Aí uma orientação de Jesus: quando vocês forem exercer a vossa justiça, para quem você vai apresentar o seu processo, o seu pedido? Para os homens? Guardai-vos.
Deus não julga em instância que não cabe Ele. Deus não julga em tribunal alheio. Nenhum juiz humano faz isso. Você não pode pedir alguma coisa relacionada ao trabalho para o juiz do direito. Nem do município para o Estado, nem do Estado para a União. Não, os poderes, eles estão devidamente constituídos por lei. E Jesus disse, olha, você tem direito, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Tem nada de justiça do céu, não. Aqui, o deferimento vem do céu, mas a justiça é nossa. Quando você for reivindicar, quando você for exercitar, praticar, viver aquilo que é justo no dia a dia, que você plantou, é justo colher, que você fez, é justo receber, que você adorou, é justo Deus aceitar, mas de repente as coisas não acontecem, e agora você no exercício da sua justiça quer o direito, Deus pergunta para você, cuidado para não apresentar um processo legal num tribunal errado. Cuidado para não se dirigir a Deus no pleno exercício do direito, mas de uma forma inconveniente, arrogante, soberbo. Para você não comprometer a sua justiça. Primeiro, você tem que ver qual é a sua justiça, o que você tem direito. Depois, qual é o vosso tribunal, diante de Deus ou diante dos homens? Você tem dupla cidadania. Você tem direito nos dois estados, celestial e humano. Você pode reivindicar nos dois tribunais. Você só não pode misturar. O que você precisa de deferimento de Deus é de Deus, você precisa dos homens é dos homens. Você não pode fazer uma coisa dos homens misturando com as de Deus e de Deus misturando com as dos homens. Porque Deus sabe separar isso muito bem. Antes da oração principal, a oração mais orada na terra, e podemos dizer a oração mais incompreendida na terra, podemos dizer a oração menos respondida na terra, é a que Jesus ensinou. Se cada vez que alguém rezasse um Pai Nosso 10, 15, 20 vezes, ele fosse 10, 15, 20 vezes atendido. Mas tem um ditado que diz, quanto mais reza, mais assombração aparece, não tem? Sabe de onde vem o ditado? Das pessoas entenderem que a pessoa reza e parece que não funciona. Virou uma ladainha. Porque a oração, ela está recheada de uma profundidade divina, que as pessoas não entenderam, não é nada para decorar. Foi nesta oração que Jesus ensinou, não useis de vãs repetições. Deixa de ser bobo, deixa de ser hipócrita. Isso é coisa de gentio, de pagão, de gente que não sabe nada de Deus, de gente que não entende nada de cidadania celestial. Isso é coisa de gente que não sabe o linguajar do céu. Pois é exatamente nesta oração que eles mais repetem. Porque foi Jesus que falou. Mas foi nessa que ele falou, não useis de vãs repetições. Pensa que Deus é bobo que você pode convencer ele no cansaço? Pensa que Deus pode ser convencido e mudar de ideia com argumentos humanos? Pensa que ele é um juiz que não entende o que as partes estão reivindicando e não conhece o direito e você pode mudá-lo de opinião com religiosidade? Veja lá que tribunal você está querendo deferimento e olha a postura. Os homens sim você ganha na canseira, os homens sim você ganha com engano, os homens sim você ganha com muitas folhas, muitas partes. Deus não. Quando você for exercer a sua justiça, então escolha que tribunal você quer protocolar isso, diante dos homens ou junto ao vosso Pai Celeste. Geralmente nós queremos a bênção de Deus, mas exercitamos diante dos homens. Tem muito na nossa religiosidade para os olhos, para os ouvidos humanos. E quando a gente apresenta os nossos pedidos, nós falamos para Deus, Deus, eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu canto, eu adoro, eu faço, eu pago as minhas contas. Veja no meu hall de amigos como tem muita gente pior do que eu. A gente vive nesse parâmetro humano. Isso te deixa meio bom, meio endeusado, porque tem muita gente para baixo. Palavras de Jesus. Quando você for exercer aquilo que é direito o teu sorrir, ser feliz, viver, vencer, receber milagres, cura, ter uma vida abençoada. É um direito seu garantido por Deus em Cristo Jesus. E se você não está no gozo do direito, você pode fazer o pedido, pode protocolar, você tem direito.
teu nome está rolado no livro da vida, você é um cristão e você tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Não precisa de advogado para te apresentar lá, de sacerdote, de intercessor. Você tem direito direto pelo sangue de Jesus. Mas ao fazer isso, uma orientação de Jesus: que tribunal você quer? Diante dos homens? Diante dos homens é onde você vai ver que eles gostam de hipocrisia. Eles gostam de glorificação humana, com todo respeito. As nossas autoridades, ao Senado, à Câmara, às assembleias, aos municípios, a todas as autoridades, mas você pode ver muito faz de conta nesses meios. Discursos que parece que o povo é a pessoa mais importante na vida do Senado, do governo, da União, e na verdade não é isso. Nós sabemos, mas disse Jesus, antes que tudo isso existisse, que na justiça dos homens é assim mesmo, é tudo para fazer de conta, é tudo para ser visto, é tudo para ser glorificado, é tudo para ser aplaudido, é tudo para ser honrado. Com os homens é assim que funciona. É para contar, é para envaidecer, é para inflamar o ego, é para chamar a atenção do eu interior, é para você ser valorizado. Agora, se o que você quer é isso, então, protocole isso diante dos homens e receba a recompensa dos homens. Eu tenho que perguntar para Deus se eu quero recompensa de pai ou galardão de servo. Porque se o que você quer é a recompensa dos homens, os homens, cada vez que eles fazem isso, eles são recompensados com o louvor humano. Oh, aquele camarada é bom. Pronto, essa é a recompensa. Ele fez para isso. Às vezes o político deu comida para o faminto, mas nem de longe ele sentiu a dor do faminto. Ele deu comida para o faminto porque ele precisa que alguém diga: ó, como você é bom. Esse ó, como você é bom, era o que ele queria. É a sua recompensa. Já está recompensado. Parabéns, você é ótimo. Foi por isso que você fez. Era isso que é a tua recompensa. Pobre. É o que Jesus está falando. A recompensa dos tribunais humanos, ela é pobre. Alguém olhar para você e falar: você é um bom profissional. Olha, você conseguiu ganhar dinheiro. Olha, você fez isso. Isso já é a recompensa. Você fez para isso. Para ser reconhecido, para ser visto, para ser notado. E alguém reconheceu, alguém viu, alguém notou e disse: ó, como você é ótimo. Muito bem, essa é a tua recompensa. Não terá outra. Talvez um dia a pessoa diga: mas cadê a recompensa? Já foi recompensado. É a mesma coisa, vou usar o exemplo do pregador, é a mesma coisa que eu pedir a Deus uma palavra e falar para Deus assim: Deus, me dá uma palavra que eu quero que a sua igreja seja alimentada. Aí Deus vai lá no meu coração e fala: você não está nem aí com a igreja, sabe o que você quer? Que eles digam que você é um bom pregador. Está preocupado com o teu nome de profeta. E quando alguém fala: como você é bom, e eu recebo isso como recompensa humana, pronto, foi o meu galardão. Em todas as áreas. Palavra de Jesus numa profundidade ímpar, dizendo: quando você for fazer sacrifício, adorar, servir, reivindicar, você tem todo o direito, mas cuidado para não receber recompensas pobres, que você vai receber de manhã e vai estar pobre ao entardecer. Isso vai virar uma insatisfação crônica. E nós vamos aprender a falar Deus, 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 e vamos orando e vamos cantando, e parece que Deus não funciona. Não é que não funciona, nós estamos num outro tribunal. No tribunal dos homens, na instância humana, onde as recompensas são humanas, falíveis, rápidas, se dissipam como fumaça. E se eu quero Deus na minha causa, então eu tenho que apresentar o meu pedido, que eu tenho direito como cidadão, eu tenho que abrir vistas do meu processo ao meu Pai que está nos céus. Sem participação humana. Quando eu vou abrir vista ao meu Pai que está nos céus, ali eu vou protocolar aquilo que eu acho que eu tenho direito, ou na misericórdia, ou na lei da semeadura, aquilo que de alguma forma eu acho que é justo. É justo o que eu estou pedindo. Aí Jesus começa a dar uma orientação, ele diz: se você for protocolar diante do vosso Pai Celestial, aí você já tem que entrar no direito do céu. No direito da terra, o ser humano nem pode comparecer diante do juiz, ele precisa de um advogado. Sabe por quê?
Porque se ele falar besteira, não tem como ele falar para o juiz assim, olha, não era bem isso que eu queria dizer. Disse, está dito. Se você escrever um pedido, pensando numa outra coisa, escreveu, assinou, está escrito. A lei não beneficia quem dorme. Não tem esse negócio de falar, não tive intenção. Escreveu, está escrito. Falou, está falado. Tem testemunhas, você vai pagar pelo que falou e você vai responder pelo que assinou. Por isso ninguém se atreve a comparecer diante de um juiz sem um advogado, porque o advogado é que vai falar para ele qual é o termo, qual é o linguajar, qual é a forma de proceder. Tem parâmetros, você não pode abusar. Tem direitos, mas tem deveres. Diante de Deus, muda tudo. Diante de Deus, nós não precisamos mais de advogado. Nós precisamos de um linguajar bíblico, de um linguajar celestial. E temos que estar fundamentados na palavra. Eu disse, nós temos fundamentos na palavra de que Deus nos arrolou no reino dos céus como cidadãos. E agora, como cidadão do reino dos céus, eu posso pedir. Mas estou falando com um juiz que ele é onisciente. Ele sabe não somente o que acontece, mas as motivações que levaram a acontecer. Ele sabe não somente o que eu penso, mas o que me motiva a pensar. Ele sabe o que eu falo e o que me motivou a falar. Isso é bom ou ruim, pastor? Isso é bom. Isso é bom porque ele nunca vai cometer injustiça. Mas é ruim porque o cristão, como cidadão do reino dos céus, ele tem que saber que no céu não é como na terra. Na terra se protocola para os homens não sabem a verdade, tem que descobrir. Na terra se adora ídolos, mas ídolos são balelas. O ídolo, coitadinho dele, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. O ídolo não pode fazer mal para ninguém, ele tem que ser carregado pelos homens. E às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa cultura, que diz, não faça como os gentios. Os gentios são os religiosos, eles oram em pé, uniformizado, e fazem prostração, e quem passa fala que coisa linda. Já estão fazendo para isso, para serem vistos. Os que adoram ídolos se retaliam, se cortam, sacrificam, dão ofertas, é tudo para impressionar. São gentios, são cegos, não faça isso. Deus não é aquele ídolo que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, e ouvido, mas não ouve, pé, mas não caminha. Deus é Deus. Quando você entrar no tribunal de Deus, aí você tem que saber aonde você está pisando, para pleitear a tua causa. Não precisa ser divino, pode ser humano, só que tem que ser autêntico. Às vezes nós achamos que para impressionar Deus, nós temos que ser fortes, meio divino. Tem que chegar nele, ó Senhor, tu sabes que eu teu servo faço isso, faço aquilo, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Nada disso impressiona Deus. A Bíblia fala que o servo, depois de trabalhar o dia todo, ele não está desobrigado de adorar à noite, porque ele é servo. Foi-lhe dado a honra de servir ao seu Senhor. Mas nós sabemos que quando nós estamos diante de Deus, aí Deus diz assim, sabe o que eu quero? Autenticidade. Não precisa de nada que promova os olhos e a glória humana. Sabe o que você faz? Você tem um pedido, para quem você vai falar? É com Deus? É com o justo juiz? É nesse tribunal? Então entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e fala. Não deu nem regrinhas para falar. Não tem que falar, ó excelentíssimo Deus onipotente. Falou, não, teu pai, o juiz é teu pai. Como é que se fala com um pai? Com intimidade, com carinho, com confiança. Se confia no amor de pai, afinal é meu pai. Não é um estranho, não é um tirano, não é alguém com um chicote. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto. Quarto aqui, não entenda literalmente quarto, pode ser entendido literalmente quarto, mas quer dizer intimidade. Porque numa casa, a área aberta ao público é a sala. Quarto é da intimidade tua, da família. Então o quarto está falando assunto privado. Momento seu e Deus. Argumento seu com Deus. É quando você vai falar, Deus, essa é a minha vida, é isso que acontece em volta dela. Eu preciso de um socorro, de um livramento. Eu preciso que o Senhor dê uma ordem, uma sentença, que o Senhor faça alguma coisa. Agora, como cidadão do reino do céu, você se dirige no tribunal celestial.
Alguma vez você já fez algum pedido a Deus, consciente de que esse deferimento vem do céu, portanto ele não pode ser protocolado na terra? Isso aqui é coisa minha e Deus, eu vou falar com o meu Pai que estás nos céus. Eu vou pegar essa causa aqui, não tem solução entre os homens, não tem ninguém entre os homens que possa me ajudar, e eu vou colocar ela diante do juiz que é o meu Pai que está no céu. Entrando lá, disse Jesus, aí só Deus pode arbitrar. Nesse tribunal aí, homem não mete o bedelho. Ninguém põe a colher de pau aí. Do mesmo jeito que Deus não vai entrar no tribunal humano, se o negócio é para vistas humanas, para honrarias humanas, para vaidade humana, para problemas humanos, para recompensa humana, não peça deferimento do céu. Deus não cabe nesse tribunal. Esse tribunal não cabe Deus. Agora, se é diante de Deus, então não espere mais dos homens. Aí descanse que o socorro vem do Senhor. Se é diante de Deus, ele diz, então entra, porque aí só Deus pode arbitrar. Deus pode manter uma situação. Se a situação for difícil e Deus não mudar, se ele manter, ele vai te capacitar para atravessar. Porque a Bíblia fala que não vem sobre nós tribulação que Deus também não mande, capacitação para nós vencermos ela até o fim. É um item da lei de Deus. Se é uma tribulação que Deus não tirou, ele entendeu que não deve tirar, fique tranquilo, ela não vai te matar, ele vai te fortalecer e você vai vencer até o fim da sua vida. Foi o que ele disse para Paulo. Paulo orou por 3 vezes e falou, Deus, eu não quero mais esse espinho na carne. Tira ele da minha vida. E Deus falou, não vou tirar. Eu vou te dar uma graça e ela vai bastar. Você vai olhar para a minha graça na tua vida e vai falar, olha, com essa graça dá para viver com espinho na carne numa boa. A minha graça te basta. Ele pode manter uma situação, ele pode mudar uma situação, ele pode virar completamente o quadro, porque ele é o juiz. O que ele pede que a pessoa diga é, tu porém, quando for orar, no tribunal celestial, é assim que funciona, é você e teu Pai. Tu, porém, quando deres, quando você fazer alguma coisa, fazendo como se fosse a Deus para receber uma recompensa de Deus, se o que você fez foi para os homens para receber a recompensa dos homens, amém, não tem nenhum pecado aí. Mas o que você fez, se foi para Deus, de coração, você falou, isso aqui eu fiz para Deus. Ele falou, então, guarda-te de ti mesmo, esconde de você, não deixa nem a tua mão direita ficar sabendo o que fez a esquerda, esconde-te do teu ego. Deixa isso só para Deus. E você vai ver que o teu Pai vai te recompensar publicamente. Quem recompensa publicamente é Deus. Ninguém pode se recompensar publicamente. É outro tribunal. Quando você der e deu a Deus, esconda de ti mesmo. Quanto menos você se atender, quanto menos eu me atender, mais Deus poderá me atender, mais Deus poderá te atender. Quanto mais eu fizer justiça à minha causa, menos Deus poderá julgá-la. Porque eu já estou julgando. E Deus não julga a causa que está sendo julgada. Deus não julga a causa que está no tribunal. Agora, quando nós colocamos diante dele, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor e faça o quê? Confia nele. E ele o quê? Tudo fará. Protocolou, entregou, então agora confia. Confia. Ele já está sabendo? Ele sabe o que ele vai fazer. Eu não posso mais arbitrar nessa causa. Ela já está diante de Deus. Mas às vezes, queridos, nós somos tão pequenos que a gente entrega de manhã e toma à tarde. Imagine se fizer isso na justiça dos homens. Vai lá às 9 horas da manhã, contrata um advogado para pleitear uma causa que você acha que é justa, um direito que foi negado. E chega lá às 16 horas e fala, não, daqui, eu vou resolver isso aqui eu mesmo. Aí no outro dia você vai lá e contrata ele de novo, e depois no outro dia você vai lá e fala, não, deixa que eu vou resolver eu de novo. O que vai acontecer? Nunca ninguém vai te atender em nenhuma causa. É um péssimo cliente. É exatamente isso que a gente faz. A gente ora de manhã e fala, Deus, resolva o meu problema. Meio-dia a gente vê que ele não resolve e fala, deixa que eu resolvo sozinho.
Aí não deu certo, a gente às 18 entrega para Deus de novo. Deus, entra na minha causa. Aí no dia seguinte a gente vai lá e toma e começa a arbitrar novamente. Qual tribunal você quer a sentença? De onde nós queremos livramento? É um argumento de Jesus para cristãos maduros, que sabe exatamente onde está indo, o que está pedindo e o que ele está esperando. Não pode ser bagunçado assim, como se fosse um ídolo bobo, que você vai lá, coloca e tira e faz o que você quer. E ele é morto, ele não pode fazer nada. Não, é um Deus vivo. É um Deus, quando você fala Pai, ele diz sim, estou ouvindo. Fala, meu filho. Eu estou na tua presença, ele vai dizer, você tem esse direito. Pode entrar na minha presença, pelo sangue de Jesus. Antes de Jesus morrer na cruz, ninguém podia fazer isso. Tinha um véu no templo de alto a baixo. Deus estava do lado de lá do véu e a humanidade do lado de cá. Só o sumo sacerdote podia entrar na presença dele. E não é uma presença real, da santidade dele, uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, milagrosamente, sem ninguém pôr a mão, rasgou-se de alto a baixo. Abriu o caminho. A partir dali, através do sangue de Jesus, todo e qualquer cristão autêntico, como cidadão do reino dos céus, pode entrar na presença de Deus. Quando eu digo, Deus, eu estou na sua presença, ele vai dizer, você tem esse direito, é um direito seu. Quem não tem Jesus não tem esse direito. Não adianta nem falar Deus. Não adianta chamar ele de pai, porque Deus não reconhece como filho. Porque só reconhece como filho quem tem a Jesus Cristo. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu Jesus, filho de Deus. Nome arrolado no céu. Cidadão do reino do céu. Você tem direito de invocar a justiça divina sobre a tua causa. É um direito seu. Mas quando você for fazer isso, não faça como se faz nos tribunais religiosos ou pagãos. Não, você vai orar ao teu Pai que está em secreto e você crê que como Ele é Deus, Ele vai entender cada palavra, cada sentimento, cada lágrima vertida, cada dor sentida, cada injustiça que lhe foi imposta. Cada canto da tua vida que ninguém nunca te compreenderia, que jamais um tribunal humano fosse poder fazer justiça, que nem teu pai e tua mãe te conhecem, uma dor que só você sabe. Ele sabe, Ele é Deus, Ele é o Criador. Fala ao teu pai que está em secreto e deixa isso entre você e Ele te recompensará publicamente. E quando você fizer sacrifícios, esconda de ti mesmo. Porque para Deus, na sua instância, ninguém mais pode atender, só Ele. Então deixa com Ele. Assim, o que você fizer com a mão esquerda, não deixe nem a direita ficar sabendo. Não deixe os teus feitos impressionar você. Às vezes eu fico tão feliz com o meu cristianismo que eu quase me adoro. É muito comum isso. Às vezes nós conseguimos acertar algumas coisas e nós ficamos tão felizes com o nosso cristianismo que quase nós nos adoramos. Não, quando você fizer para Deus, faça para Deus, esqueça, delete isso. Não deixe nem a esquerda ficar sabendo da direita, nem a direita da esquerda, fez para Deus. Deixa Deus receber este sacrifício e deixa Deus dar a recompensa para você. Esconda-te de ti mesmo. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Tu, quando fizeres, não deixa ficar sabendo. Por quê? No tribunal dos homens tem muitas coisas, muitas falácias e poucos resultados. São grandes processos e pobres sentenças. Queridos, para nossa tristeza, nós temos que admitir que isso acontece na nossa vida. Às vezes nós fazemos um estardalhaço, nós fazemos campanhas, nós fazemos oração. São grandes processos e às vezes resultados pequenos. Nós temos que inverter isso. No tribunal de Deus tem processos simples. Crer, obedecer, falar. Quer processo mais simples do que esse? Entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com teu pai. Confia nele. Descansa, espera. Por quê? No tribunal de Deus, nós temos processos singelos, mas grandes sentenças. Sabe por quê? Quando nós colocamos pedidos no tribunal de Deus, sabe por que Deus dá grandes sentenças? Porque toda bênção enaltece quem?
Deus e não o abençoado. Preste bem atenção para você entender isso. É terrível quando uma bênção enaltece o abençoado. É um problema que nós temos na nossa vida cristã, que nós não sabemos lidar com ele. A bênção, quando ela enaltece o abençoado, Deus fica fora dela. Foi por isso que Jesus, muitas vezes, quando curava uma pessoa, falava para ele só, não volte pelo mesmo lugar. Certa feita, Jesus curou um cego, para curar ele, Jesus tirou ele da aldeia. Jesus curou ele em 2 tempos. Na primeira vez que Jesus orou por ele, falou, o que você está vendo agora? Ele falou, eu vejo homens como árvores. Aí Jesus orou de novo. Aí ele falou, agora eu vejo claramente. Ele falou, então agora você vai para a tua casa, mas não volte na aldeia. E nem volte pelo mesmo caminho, vai por outro caminho. Fiquei pensando, por que será que Jesus fez isso? Por que não curou ele lá na aldeia? Seria uma forma dele ser glorificado. Sabe por quê? Que no paganismo funciona assim. No dia seguinte, ou no momento seguinte, eles iam perguntar para o cego, você está vendo? O que foi que ele falou? Essa oração ia ficar milagrosa, eles iam repetir ela por resto da vida, ia enaltecer mais um abençoado. Que jeito que ele fez? O método ia ficar santo. Onde foi que ele fez? O lugar ia ficar santo, ia ter uma romaria para lá. O lugar ia ficar santo, o método ia ficar santo, a oração ia ficar santa, os 2 tempos ia ficar santo. O único santo que não seria santificado é o Deus que o curou. Por isso ele falou, não volte para lá. Eles não vão entender o que aconteceu aqui, isso aqui é coisa nossa. É entre você e Deus, é entre Deus e você. Eles nunca entenderão o que Deus está fazendo aí. É por isso que Deus não opera muitos milagres, porque se Deus operar milagre, onde tem o milagre, todo mundo vai cegamente, como pagão, correndo para lá. Que jeito foi feito? Que jeito aconteceu? Quem foi que orou? Qual é a denominação? Qual é o pastor? Qual é o hino que estava tocando? Vamos repetir que os milagres vão acontecer. Não funciona assim. No tribunal de Deus, é tudo com uma autenticidade. Se Deus quis manter a sentença, está mantendo. Ele vai te dar graça. Se ele quis mudar, é para a glória dele, não é para a glória de ninguém. Porque no tribunal de Deus, toda a honra e toda a glória é dada a Deus para sempre e eternamente. Queridos, quando nós tomarmos a ceia, participarmos do pão e do cálice, tenha isso em mente. Você é, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, um cidadão do reino dos céus. Você tem direitos. Tem deveres, mas tem direito. Você pode simplesmente, com tuas palavras autênticas, entrar lá na presença dele e falar. Protocolar. Você pode fazer amanhã e todo mundo pode estar vendo, mas não faça para os olhos humanos. O que você fizer, tu, porém, quando orares, tu, porém, quando fizeres, tu, porém, quando jejuares, tu, porém. Sabe o que ele está dizendo? Você, cristão, tem um jeito diferente de viver, um jeito diferente de cantar, um jeito diferente de adorar, um jeito diferente de servir. Você faz para Deus, porque era isto que Cristo fazia. Cristão é seguidor de Cristo. Jesus nunca deixou os holofotes do mundo ofuscar a sua visão do céu. Chorando ou sorrindo, plantando ou colhendo, ele fazia isso diante de Deus, e Deus o recompensou sobremaneira. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.